Fala, magnatas! Tudo bom com vocês? Hoje continuamos a nossa série de sinais de entrada. Não esquece, se você tem gostado dessa série, deixa aquele like, se inscreve no canal e clica no sininho, porque assim eu sei que você gosta do conteúdo e o YouTube vai te avisar toda vez que sair vídeos novos aqui no canal, certo? Os sinais que eu vou falar hoje são o piercing e o nuvem negra. Vamos começar pelo piercing. Bom, o piercing, ele tem esse desenho. Ele parece com um harami de alta. Só que qual a diferença do piercing? Você tem esse gap, ou seja, o candle desceu e ao invés dele abrir lado a lado aqui, ele deu um gap, ele abriu com um pouco mais de força para baixo. E o seu candle que respondeu, ele passou de 50% desse candle vermelho. Então o harami, por exemplo, ele abre do lado do candle e ele vai até 50% do candle vermelho. O piercing não. O piercing ele abre com um gap de baixa e ele passa dos 50% do candle vermelho anterior. Agora tem um porém. Esse gap, ele normalmente não é visto no intraday. Ou seja, se você olhar nos gráficos menores, como 5 minutos, 15 minutos, 1 minuto, é mais difícil você enxergar esse piercing. Então, esse gap ele é visto mais nos gráficos maiores, nos gráficos que são usados para swing trade, como o gráfico diário de 4 horas, de 60 minutos, você consegue ver esse gap. No intraday, nos gráficos menores, é mais difícil você enxergar essa queda, embora às vezes apareça. Então, o piercing no intraday, nos gráficos menores, ele vai abrir do lado desse e ele vai subir passando de 50% desse candle anterior. Se ele passar de 50% do candle, ele é um piercing e não um harami de alta, beleza? O nuvem negra. O nuvem negra, ele também tem o gap, então vem um candle verde e ele dá um gap para cima. E depois o candle vermelho, ele passa de 50% desse candle verde. A mesma coisa, no intraday é mais difícil você vê-lo, então ele vai abrir na lateral desse candle e ele vai descer e passar de 50% desse candle anterior. Isso o caracteriza como um nuvem negra e não como um harami de baixa. O harami de baixa vai até 50% do candle, certo? E onde é que você vai identificar esses dois sinais? Bom, o primeiro, que é o piercing, você vai identificar em zonas de suporte e Fibonacci. É um sinal para você fazer uma compra. Perceba que aqui eu coloquei como no gráfico intraday, o gráfico menor. Então ele abriu na lateral e veja que ele passou de 50% desse candle. Então, onde é que você vai fazer a compra, a sua entrada? Você vai fazer logo que o mercado romper todo o sinal e apresentar a força compradora. Então aqui ele apresentou a força compradora, rompeu o sinal, você faz a sua entrada, o stop atrás do sinal do piercing. E o nuvem negra? O nuvem negra você vai encontrá-lo em regiões de resistência e Fibonacci também para uma venda. Ele abriu na lateral aqui, passou dos 50% desse candle anterior e quando o mercado fazer o rompimento de toda a figura, incluindo o pavio, você faz a sua entrada, coloca o stop em cima do sinal e o alvo de acordo com o seu gerenciamento. Bom, então é isso, magnatas. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder você. Aquele abraço e tchau, tchau!